Olá Pedro, bem-vindo ao Tourism Hack Podcast. Sou Ana Margarida, acho que do outro lado já me conhecem, o Pedro com certeza que já me conhece, mas aquilo que não sabia é que temos um estúdio magnífico. Vou dar spoiler. Com um ambiente absolutamente profissional, sem dúvida. Então, subscrevo, não querendo estar a elogiar demasiado. Estou aqui como professor auxiliar na licenciatura de Gestão do Turismo e também do mestrado em Gestão e vou dar bandeira verde, a Green Flag, para partirmos aqui à descoberta daquilo que é a nossa academia também e a parte de investigação. Hoje é um tema um bocadinho diferente, mas vamos fintar aqui algumas coisas desta vida mais académica. Muito obrigada por ter aceito embarcar nesta aventura, pelos negócios, pela universidade e pela investigação. Hoje, para quem nos está a ver, não vai compreender, para quem nos está a ouvir, muito menos, mas é um dia cheio, certo? Um dia de partilha em que a academia, mais uma vez, se junta com a parte dos negócios e cria aqui um discurso que seja comum a todas as partes e em que todos estejamos nesta partilha e neste ouvir o outro lado. Então, sabemos que tirar um doutoramento é arriscar e esse provavelmente é o seu nome do meio, certo? Bom, Ana, eu, em primeiro lugar, quero felicitá-la por esta iniciativa que, em tão boa hora, implementou nesta sua universidade, de fazer, no fundo, a ponte entre a academia e a sociedade envolvente. Eu tenho-me apercebido das conversas que tem mantido neste espaço e, por isso mesmo, quero não só felicitá-la, como hoje, especificamente, agradecer-lhe o amável convite. É com muito gosto que aqui estou. Como disse muito bem, após um dia de intenso trabalho, onde já estivemos a partilhar conhecimento, e isso é sempre algo que nos satisfaz. E aqui conduz-nos exatamente à pergunta que elaborou. O doutoramento, de alguma maneira, é arriscar, mas eu olho para o doutoramento e olhei sempre para o doutoramento como sair da nossa zona de conforto. E é precisamente quando saímos da nossa zona de conforto que nós, de alguma maneira, estamos a alargar essa zona a partir do momento em que aquilo que para nós era ontem alvo de uma grande incógnita, algo de um grande ponto de interrogação, passou a ser algo que, no fundo, nos proporciona mais conhecimento, mais competências e, por isso mesmo, estamos a alargar aquilo que ontem para nós era uma dúvida, hoje para nós passou a ser algo em que nos movimentamos com mais segurança, com passos mais consistentes e, sobretudo, com um olhar diferente sobre as perspectivas de futuro. E, portanto, quando eu, após uma vida dedicada às empresas, após uma vida dedicada à banca, a partir de uma determinada altura decidi regressar à escola, regressar à universidade, de facto o doutoramento em turismo surgiu como algo completamente, eu diria, natural. E vou-lhes dizer porquê. Porque tive a felicidade, enquanto estava na minha outra vida profissional, de, com alguma frequência, tropeçar em projetos de índole turístico. Inicialmente na ótica do promotor, depois a seguir na ótica do financiador e depois na fase final da minha vida empresarial, novamente na ótica do promotor. E isso deu-me a oportunidade de conhecer muito melhor esta apaixonante atividade turística, de conhecer muito melhor os stakeholders que estão inseridos, integrados, digamos, nesta atividade e moveu-me a vontade de fazer parte dela. E achei, muito bem, então, com base na experiência adquirida, com base nos dados que já tinha obtido do mercado, na perspectiva, como referi, do promotor e do financiador, o que é que eu agora posso fazer de maneira a integrar-me nesta atividade e de maneira a poder acrescentar valor ao mercado e, ao mesmo tempo, uma enorme gratificação pessoal, se quiser, uma enorme realização pessoal. E aí, de facto, o doutoramento em turismo surgiu como uma opção absolutamente natural. E tem sido uma etapa de descoberta
descoberta permanente, tem sido uma etapa muitíssimo interessante em novos campos que se conhecem, novas pessoas que se conhecem, novos horizontes que entretanto aparecem e de facto hoje em dia eu olho para a frente e vejo o turismo como uma aposta ganha, digamos assim, na minha vida, e isso é muito, muito gratificante. Então, bem-vindo, bem-vindo a esta perspectiva de estar quase a ser doutor. Muito obrigado. Portanto, gostava que me desvendasse aqui um bocadinho de... Já percebemos o porquê, certo? De ter escolhido este campo, mas há pouco, quando em off estávamos a falar numa aula aberta e o professor Pedro já brilhava os olhos quando falava que isto é o natural acontecer, mas eu gosto desta partilha entre o professor e o aluno. Portanto, gostava que me desvendasse de onde vem, porque não é de Lisboa, e portanto vem da minha cidade, e a verdade é que nessa cidade como é que percepciona também o turismo, porque estamos a falar de sítios completamente diferentes. Já hoje, durante a manhã, percebemos, e agora durante a tarde, na partilha que fez sobre o interior, percebemos aqui várias perspectivas do nosso Portugal. E eu queria que trouxesse para cima da mesa um bocadinho esta perspectiva. Estuda não só turismo, porque o doutoramento não se chama apenas turismo. Explique-nos, se faz favor. Bom, Ana, antes deixe-me só fazer aqui um ponto prévio. Embora realmente eu seja nascido e criado em Coimbra, ao longo da minha vida, nomeadamente em termos de base de formação, eu fui saindo de Coimbra com frequência. A minha licenciatura foi em Economia na Universidade de Coimbra, efetivamente, mas depois, ao longo dos anos, tive a oportunidade de fazer uma formação para executivos, como se chamava na altura, aqui na Universidade Católica em Lisboa, uma formação em estratégia e criação de valor. Depois, passado alguns anos, também aqui em Lisboa, estive na AIES, uma escola de negócios, onde fiz o programa de alta direção de empresas, e depois, mais tarde, regressei à Universidade de Coimbra, onde fiz o mestrado em intervenção social, inovação e empreendedorismo. E, portanto, qual era o meu objetivo? Era não fazer uma carreira linear, não fazer uma carreira completamente previsível, mas tentar, através das oportunidades que me eram dadas e através da oferta que as diversas escolas tinham neste nosso país, que me permitisse ter uma abrangência o mais lata possível das realidades e não apenas de uma especificidade da nossa atividade. Portanto, eu queria de facto ter um conhecimento de banda larga, digamos assim. E aí o fator humano assume sempre uma importância crucial e quando eu decidi entrar para o doutoramento, quando efetuei a minha candidatura para o doutoramento em Turismo, Património e Território na Universidade de Coimbra, eu fui perfeitamente convencido de que o meu passado profissional, na sua maior parte das vezes, naquilo que eu tinha percorrido, era e proporcionava-me um acréscimo de valor para aquela etapa que iria iniciar do doutoramento. E hoje não tenho dúvida nenhuma que de facto isso foi conseguido. Agora, para responder objetivamente à questão que a Ana colocou, de facto o turismo não é, eu diria, uma realidade homogénea neste nosso país, como aliás de resto Sim. Não é uma realidade homogénea em praticamente lado nenhum. Temos casos como o de Lisboa, em que o número de turistas é enorme, mas a maior parte das pessoas pode imaginar que não, mas os dados oficiais e concretos dizem-nos que o número de turistas por habitante é maior no Porto do que em Lisboa. E, portanto, eu diria que a saturação turística na cidade do Porto é hoje maior do que em Lisboa. Talvez se sinta menos essa pressão no Porto, eu pelo menos quando vou lá sinto menos essa pressão no Porto, mas em Lisboa, de facto, nota-se muito a presença dos turistas. Em Coimbra temos tido um problema que é recorrente, é que o número de turistas, de alguma forma, tem crescido, mas o número de dias de
estada média dos turistas nas unidades de alojamento na nossa cidade e na nossa região não tem crescido nessa mesma proporção. Isto significa que os turistas chegam a Coimbra de manhã, visitam o que têm a visitar durante a manhã, um bocado da tarde e depois seguem para Aveiro e para o Porto, normalmente onde dormem. Ora, isto representa para nós uma situação que ao mesmo tempo é desafiante, mas que não deixa de ser lamentável, porque temos argumentos muitíssimo mais do que suficientes para reter, para atrair turistas que fiquem connosco 2, 3 noites na nossa região. E, de facto, isso não tem acontecido. E um dos fatores pelo qual isso não tem acontecido tem a ver com a promoção do destino. Isto é, no âmbito da minha tese de doutoramento, eu tive a oportunidade de falar com diretores de unidades de alojamento de várias regiões, nomeadamente do Norte, do Centro e da área metropolitana de Lisboa e do Alentejo. E constatei algo que honestamente não fazia ideia e que é algo empírico. É que nós vamos para a região Norte e constatamos que os diretores das unidades de alojamento falam naturalmente entre eles e sabem perfeitamente que quanto mais unidos, quanto mais promoverem o destino que é deles numa voz única e de uma forma coesa, melhor será promovido esse destino e, portanto, maior será a atração dos turistas a esse destino. No Alentejo e na área metropolitana de Lisboa verifica-se a mesma coisa, sobretudo no Alentejo. Na área metropolitana de Lisboa constatei, eu diria, as duas realidades. Mas em Coimbra, aquilo que me foi transmitido pelas pessoas que entrevistei para o estudo empírico da tese é que há muito, muito tempo que não conversam entre pares. Isto é, os diretores das unidades de alojamento não têm uma voz concertada para a promoção turística do destino. E isso faz com que, de alguma maneira, fiquem dependentes de operadores terceiros que não estão em Coimbra e que, portanto, desenham os programas de acordo com as suas próprias conveniências, que necessariamente não são as mesmas que quem vive e quem trabalha em Coimbra. E, portanto, eu diria que para começar a inverter esta situação e para começarmos a aumentar os números de estada média de quem nos visita, é importante termos uma política coerente, consistente, sólida, a uma só voz de todos aqueles que constituem as partes interessadas do turismo na nossa terra. E, portanto, o turismo em Coimbra pode e deve fazer mais e, na minha ótica, tem todas as condições para poder fazer mais e melhor. Agora, de facto, tem que haver união, tem que haver uma sintonia, tem que haver objetivos partilhados e é perfeitamente possível concretizá-los e, assim, melhorar os indicadores turísticos desta região. Muito obrigada. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, que faltas é que existem e como é que pode ser melhorado tudo isto, mas o Pedro já se antecipou e já respondeu. E agora eu queria perguntar outra coisa, que é esta ligação, por vezes não existe entre a academia e quem está no terreno. Como é que isto pode dar frutos a curto e a longo prazo no nosso setor? Ana, a academia, em boa verdade, não faz sentido como um sistema fechado. Isto é, a academia existe para produzir e partilhar conhecimento. É claro que, pela gênese da sua própria atividade, essa partilha tem que começar dentro de portas. Isto é, a academia tem os seus alunos, a academia tem a sua comunidade universitária e, portanto, a produção e a partilha de conhecimento começa dentro das suas próprias portas. Mas, obviamente, e a Ana sabe isso muitíssimo bem, nomeadamente para os docentes universitários, a partilha de conhecimento fora de portas, e aí não estou apenas a falar das publicações que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos a fazer, devemos fazer e constitui um dos objetivos principais da nossa atividade, mas a partilha enquanto prestadores de serviços a entidades externas à universidade e em
prol da sociedade envolvente. Porque o que faz todo o sentido é que haja uma comunhão plena entre o conhecimento produzido na academia e as várias necessidades que a sociedade envolvente, seja nas entidades públicas, seja nos operadores privados, seja em organismos da esfera local, regional e central. Portanto, ou seja, há um conjunto enorme e cada vez mais alargado de partes interessadas com os quais a academia pode e deve interagir. E, portanto, na minha opinião, e tenho tido algumas experiências nesse sentido, na minha opinião, quanto mais falarem estas diversas partes e quanto maior for a interação existente entre a academia e todas as unidades que fazem parte de uma sociedade alargada, melhor será o nosso futuro, porque estamos, de facto, a partilhar conhecimento e isto significa que estamos a conhecer melhor a envolvente nas quais vivemos e estamos a conhecer melhor as perspectivas de um futuro comum e estamos a conseguir planeá-lo, concretizá-lo, vivê-lo de uma forma mais saudável, de uma forma mais consistente e, como nós sabemos bem também, e desejavelmente, de uma forma mais sustentável. Muito obrigada. Falou em futuro. Futuro são os nossos alunos também. Também. E, portanto, eu gostava que o Pedro partilhasse a sua perspectiva sobre os alunos que estudam turismo, ou turismo, território e patrimónios, ou turismo, património e território, ou gestão do turismo. O que é que faz deles também diferente para que o nosso setor possa evoluir? Bom, não há dúvida nenhuma que, primeiro, hoje Portugal tem uma oferta lata nesta área do turismo, seja ao nível das licenciaturas, dos mestrados e também já dos doutoramentos. Eu acredito, pelo menos tem sido essa a minha experiência, que as pessoas que se envolvem em termos de formação nesta área são pessoas que nutrem uma paixão pela atividade. São pessoas que não estão aqui porque sim, são pessoas que estão aqui com um propósito. E é um propósito não só de realização profissional, mas também, se quiser, de uma paixão pessoal que sentem pelo próprio, a própria atividade da qual fazem parte. E obviamente que isto significa que quanto melhor for a formação destas pessoas, quanto melhor forem os profissionais que decorrem da formação que recebem, melhor será o produto turístico que é concebido, concretizado, oferecido em Portugal para os turistas nacionais, mas também, que é a maior parte, para os turistas estrangeiros que nos visitam e que tanta importância têm para o país, ao nível das exportações, ao nível da nossa saúde económica, que ainda tem muito para caminhar, mas eu ouço frequentemente dizer que Portugal já pode ter turismo a mais. Eu não acho que Portugal tenha turismo a mais. Normalmente faz-se esta comparação com a indústria e eu costumo dizer que Portugal não tem turismo a mais, tem a indústria a menos, que são duas realidades completamente distintas. Agora, poderemos, se calhar, ter melhor turismo, o que significa que precisamos de crescer, mas precisamos de crescer bem. Precisamos de crescer com um turismo de qualidade e o turismo de qualidade pressupõe produtos de qualidade e serviços de qualidade, pelos quais obtemos mais retorno, obtemos um melhor retorno para todas as partes envolvidas. E isto conduz-nos à questão da sustentabilidade. Não faz questão, não faz sentido estarmos a falar da sustentabilidade ambiental ou da sustentabilidade social se também não falarmos da sustentabilidade económica, porque é o todo que funciona e, portanto, nós não podemos ignorar os rendimentos sob a forma de ordenados de vencimentos que pagamos a quem está no turismo, como também não podemos ignorar a dificuldade que por vezes há em compatibilizar os horários com uma vida familiar equilibrada, como não podemos ignorar a gestão dos resíduos, a gestão dos recursos, mas também não podemos deixar de ignorar a questão relacionada com o retorno do capital investido pelos acionistas destas mesmas empresas. Portanto, há aqui uma visão que tem que ser uma visão holística e que tem que ser o mais equilibrada possível para podermos falar da sustentabilidade como um todo e não apenas numa sustentabilidade com um dos seus pilares. Porque se estamos apenas a olhar para um dos pilares, estamos sempre a olhar para uma parte importante, é certo, mas para uma parte da sustentabilidade e não para a sustentabilidade no seu todo. Então agora eu vou levá-lo para essa parte holística, que é a investigação. Muito bem. A investigação, nós investigamos como um todo, principalmente em turismo, para já
turismo é multidisciplinar, certo? Certo. Muitos campos da ciência tocam no turismo, é também uma ciência social, mas a realidade é que tem de ser sexy. O Pedro, são as suas palavras, portanto, foi o que eu ouvi dentro de sala. E eu subscrevo, mas pergunto-lhe, em termos de investigação, existe muito caminho para trilhar. Gostava que partilhasse algumas das investigações mais sexys que já fez até ao momento. Olha, essa é uma pergunta difícil, mas que eu vou responder. Comecemos pelo seguinte: mais importante do que obter boas respostas é formularmos boas perguntas. Exatamente. Este é o ponto de partida. E, portanto, quando estamos a investigar, a nossa primeira e principal preocupação deve ser formular boas perguntas. E então, a partir daí, desenhar a investigação para conseguirmos então obter as respostas identificadas, adequadas às boas perguntas que formulamos. E aí há um campo, como a Ana disse muitíssimo bem, um campo vastíssimo, por uma razão muito simples, porque o conhecimento nunca se esgota. Aquilo que é hoje o estado de arte numa determinada tópico, numa determinada matéria, amanhã já tem mais qualquer coisa. Não é por acaso que quando nós concluímos um artigo, normalmente temos um ponto que diz investigações futuras. Sim. Ou limitações e investigações futuras. Sim. Ou seja, temos não só consciência das limitações do estudo que realizamos, mas também temos consciência de quanto a partir dali, tendo em conta a revisão da literatura que efetuámos, tendo em conta os resultados que obtivemos, a partir dali, o que é que poderá decorrer como investigações futuras que continuam a acrescentar àquele ponto e àquele tópico. Bom, e eu aí devo dizer-lhe o seguinte: a minha tese de doutoramento versa sobre a experiência turística no contexto do alojamento em imóveis com valor patrimonial. Que, no fundo, para nós, que quando começamos a conceber o plano de investigação da tese, em conjugação plena e permanente com as orientadoras, o imóvel com valor patrimonial é um imóvel classificado. Mas a experiência turística em imóveis classificados seria pouco para as perguntas que formulamos. E então precisávamos de ajustar, de incorporar aqui uma outra componente, que era a componente da tecnologia, que já hoje de manhã falámos tanto na reunião de trabalho que tivemos. E aí partimos, na tese de doutoramento, a partir da perspectiva do ecossistema de turismo inteligente. Numa forma simples, numa forma sintética. Como é que a tecnologia hoje pode ajudar a otimizar a experiência turística de quem está hospedado numa unidade de alojamento num imóvel classificado? E aqui vêm logo ao estudo, digamos assim, uma série de dimensões e conceitos, como o conceito da própria experiência turística, como o conceito do próprio alojamento em imóvel classificado e como o conceito do próprio ecossistema de turismo inteligente. E a experiência turística, como nós sabemos, não é apenas a experiência que se obtém num determinado alojamento, é a experiência que começa na preparação do alojamento, na viagem para o destino, na atividade do destino, na viagem de regresso e na recordação. Tudo isto é experiência turística. Sim. Assim como o facto de nós termos uma perspectiva de ecossistema de turismo inteligente, o que nós queremos dizer é, muito bem, de que forma é que a otimização dos recursos partilhados entre os vários atores que contribuem para a experiência podem permitir experiências de maior valor acrescentado. Qual é o papel da tecnologia na integração dos recursos partilhados através dos arranjos sociais para que a experiência turística proporcione mais valor acrescentado? Bom, e aí de facto os resultados foram muitíssimo interessantes. Eu sou suspeito a dizer isto porque sou parte interessadíssima, mas de facto são muito interessantes, porque chegamos à conclusão que quando há um turista americano que visita um imóvel classificado, a sua atitude é completamente diferente do turista francês ou italiano, assim como o turista espanhol tem uma atitude
atitude diferente com as crianças e com o pequeno almoço e com a gastronomia em geral, por exemplo, em determinadas situações que não tem um turista nórdico. Há ali determinadas alterações que são comportamentais, que são culturais e que de alguma maneira fazem com que a experiência seja vivida de acordo com a bagagem cultural que os turistas levam para o seu destino. E isto é muito importante, porque no fundo nós todos somos uma construção social daquilo que foi sendo a nossa vida, mas que não abandonamos completamente quando estamos num destino diferente, quando estamos numa realidade completamente diferente da realidade do nosso dia-a-dia. E, portanto, isso acaba por interferir. Eu encontrei pessoas na tese de doutoramento que ficavam muito aborrecidas pelo facto da piscina só abrir às 9 da manhã, porque estavam habituadas a tomar banho às 7. Como encontrei pessoas muito aborrecidas porque o pequeno almoço não tinha determinados ingredientes na oferta que eles estavam habituados numa outra questão. Claro que tudo isto, e é para isso que serve também a tecnologia, e nomeadamente em imóveis com valor patrimonial, que originam normalmente umas expectativas mais elevadas e, portanto, maior grau de exigência, e isto significa que, por isso mesmo, à entrada na unidade de alojamento, quanto maior e melhor for o nível de conhecimento dos hóspedes que entram, melhor poderá ser o serviço e, portanto, menor o risco associado a não ter uma boa experiência. Portanto, temos todo o interesse em que a tecnologia funcione, em que a tecnologia otimize estes recursos partilhados para que o hoteleiro, para que os colaboradores de front office conheçam os clientes que acolhem, de maneira a conseguir proporcionar-lhes experiências o mais otimizadas possíveis. E, portanto, isto é uma realidade e aí eu não posso, obviamente, neste momento desvendar todos os resultados que ainda não foi defendido publicamente. À espera de... E eu tenho muito gosto nisso. Ainda está no segredo dos deuses agora. Exatamente. Então, e se tivéssemos aqui estudantes que quisessem seguir um caminho de investigação, um conselho que pudesse dar para que desbravasse caminho no turismo? Ana, já há bocadinho tivemos a oportunidade em off de falar um bocadinho sobre isto. Eu vou-lhe dar a minha, não é propriamente um conselho, é a minha experiência direta e pessoal. Eu quando decidi, quando tomei a opção por esta área de turismo, eu nunca pensei no doutoramento nem como um ponto de partida, nem como um ponto de chegada. Eu pensei no doutoramento como um seguir em frente. E isto também está relacionado com aquilo que eu gostaria muito de fazer a seguir ao doutoramento. Eu gostaria de dedicar-me ao ensino, gostaria de dar aulas na universidade, gostaria de nunca abandonar, nem posso abandonar a investigação, mas gostaria de compatibilizar a atividade de investigação com a atividade de ensino, porque gosto de comunicar e gosto de partilhar aquilo que vou conhecendo através de outras realidades e das leituras que faço e da partilha que se faz. Portanto, eu diria que, primeiro, um trabalho feito com paixão é sempre um trabalho muito mais gratificante e também por essa via mais facilitado. Sim. Porque estamos a fazer algo que não nos custa. Estamos muito movidos por essa paixão. Estamos muito estimulados por aquilo que ela nos proporciona de realização pessoal. Eu costumo dizer, e não digo na brincadeira, é completamente verdade, que eu nunca senti por uma hora, nunca senti por um dia o ónus, o peso, a responsabilidade de estar a fazer o doutoramento. Eu sempre vivi esta etapa de doutoramento com uma sequência completamente natural de algo que me preenche e que me dá, que me origina uma satisfação pessoal muitíssimo grande. E, portanto, tenho nesta fase algo na qual sou movido por paixão, por interesse e que me preenche, de facto, bastante. Portanto, primeira sugestão, se quiser, é alguém que vem para o turismo
tem necessariamente que gostar muito de estar nesta área. E ao gostar, tem a sua vida muito facilitada, porque tudo fica mais simples, a interação com os outros fica mais simples, o trabalhar no dia a dia é algo que proporciona muitíssimo mais prazer, é algo que proporciona até mais valor acrescentado, porque fazemos as coisas com muito gosto. É verdade. E, portanto, isso de facto faz todo o sentido. Muito obrigada, subscrevo. Portanto, acredito que no meu caso também foi o amor à camisola e essa paixão pelo turismo que me fez nunca desistir. Quando nos brilham os olhos, vocês um dia vão perceber que é muito mais fácil. Tudo aquilo que parece difícil, tantas contas, estatística, é muito simples quando nós conseguimos compreender o que está por detrás daquela questão inicial que colocamos, que parece, meu Deus, como é que vou chegar? E a Ana, não se esqueça que eu assisti à sua defesa de doutoramento e os olhos brilhavam, de facto. Muito obrigada. Acho que é isso que nos dá aquele fogo interno para conseguir defender nos tais 20 minutos, que é o pitch da nossa vida. Exatamente. Se em negócios falássemos de vender uma ideia de negócio, pois ali nós estamos a trabalhar um projeto que foi nosso durante 4 anos, 4 anos, e que teve ali a incubar, e outros mais, 6, 8, mas que no final do dia, se nos brilhar o olho, é bom sinal. Isso. E, portanto, é esse o primeiro impulso para depois também nós percebermos que, certo, fizemos o doutoramento, mas a investigação não termina, este é só o início. Para Exatamente. Que depois possamos investigar, tal como já investigamos, o Rally de Portugal, Overtourism, Direitos Humanos, todas as outras componentes, porque eu digo que turismo é medicina, é psicologia, é uma série de outras ciências que estão aqui agregadas. Podíamos falar sobre muito, turismo de saúde e bem-estar, já ouvimos falar sobre isso, mas existe muito trabalho ainda para fazer. E é um bocadinho puxar esta parte que existe muito trabalho para fazer, mas este percurso, que ainda é longo e que já está a terminar, tem muitas histórias. E eu gostava que partilhasse uma história que o marcou neste percurso do doutoramento. Oh, Ana, isso é um desafio. Tem várias, não é? Isso é um desafio. Tenho várias, felizmente, é bom sinal, tenho várias. Mas uma que não é uma história, é uma realidade. Eu não posso deixar de falar aqui na professora Cláudia Seabra e no acréscimo de valor que proporcionou desde o primeiro momento em que eu embarquei, digamos, nesta etapa de doutoramento. Foi através da professora Cláudia Seabra, desde o primeiro momento, que eu me apercebi logo da importância de tentar compatibilizar a escrita, digamos, de uma tese de doutoramento com a publicação regular durante este percurso. E, de facto, isso obrigou-me a uma organização pessoal detalhada, exigente, disciplinada, mas o que é verdade é que agora que estou na fase final, agora que estou prestes a entregar a tese, olho para trás e de facto valeu imensa pena, mas também tenho a humildade suficiente para reconhecer que tive os conselhos certos no momento certo. E isso foi muito importante e devo à professora Cláudia Seabra essa luz nesse momento. Isto numa vertente mais académica. Numa vertente, se quiser, de investigação para além dos conselhos, a Ana conhece um dos trabalhos que publicámos, precisamente com a professora Cláudia Seabra, estava relacionado com o Cristiano Ronaldo e com o seu papel não enquanto futebolista, ou se quisermos, não diretamente como futebolista, mas o futebolista que se tornou um influenciador digital e quanto isso representa na promoção de um determinado destino turístico. Este foi o trabalho de investigação que deu, talvez, mais notoriedade às publicações que eu obtive, obviamente atendendo ao nome do Cristiano Ronaldo, e também ao significado para a Ilha da Madeira, neste caso, pela promoção que ele regularmente faz. E isto significa aquilo precisamente que a Ana acabou de dizer, que o turismo é de pessoas para pessoas. A tecnologia pode ser muitíssimo importante e será certamente mais no futuro nesta atividade turística, mas
a tecnologia levada ao extremo e com a sua perspectiva gradual e cada vez mais intensa também na atividade turística, de pouco ou nada serve sem o fator humano. E, portanto, as pessoas têm sempre um papel absolutamente crucial, determinante, crítico no sucesso da atividade turística e de quem pensa o turismo com rigor, com seriedade e, sobretudo, com perspectivas de futuro. E isso é muito importante. Muito obrigada. Tenho que subscrever sobre a professora Cláudia Seabra, que também é a minha orientadora no pós-doutoramento em Turismo, Património e Território, tal como o Pedro, eu continuei. E a realidade é que, por vezes, quando encontramos outras pessoas também com o mesmo brilho no olhar, também tudo flui de uma maneira, esses conselhos que são dados neste minuto, no minuto seguinte está a produzir efeito. Claro. E, portanto, também parabenizar o Pedro, porque a professora Cláudia realmente orienta-nos excelentemente, mas eu também vejo no Pedro que essa orientação é dada aos outros também, se é que me faço entender. Portanto, o Pedro recebe a orientação e é a pessoa que partilha logo no momento e produz logo no momento seguinte, e em que, por vezes, estamos todos a investigar e quer dizer, é quase para ontem, porque alinhamos-nos todos tão bem que flui. Por vezes é aquilo que parece complicado, realmente torna-se simples. Eu lembro-me de estarmos a investigar 8 cidades e, portanto, cada um tinha que produzir não sei quantas coisas e foi quase que em tempo recorde, ao mesmo tempo que se produzia a tese de doutoramento, que se trabalha, que se faz uma série de coisas, porque isto realmente tem muito que se lhe diga. Exatamente. Não é só a parte de lecionar, não é só quando conseguimos manter o foco, quando isso. Conseguimos ter alguma disciplina e quando conseguimos estar bem rodeados, o nosso trabalho fica muitíssimo facilitado. É verdade. Por isso, quando pensam que nunca chego, chegam, se encontrarem a vossa, isto agora é clichê, mas a vossa paixão, aquilo que vos move, ou então aquele problema que vocês querem solucionar ou aquela necessidade que querem criar, acreditem que o trabalho começa a ser facilitado pelas pessoas também que vão conhecendo e que vai agregando. Portanto, não tenham receio de seguir esta nossa carreira académica, que também é bastante aliciante, vamos dizer assim, e bastante completa, e no turismo nós precisamos de mais cabeças a pensar sobre estas questões. Então, gostava de perguntar se já pensou, já deu a resposta, não é? Que o caminho faz-se caminhando e, portanto, o Pedro, um dia vamos estar a vê-lo nos palcos a partilhar com muitos alunos, com certeza absoluta, mas que outros campos da investigação gostaria de explorar? Algo que eu gostaria de concretizar, em termos de investigação, era, de alguma maneira, replicar a minha tese de doutoramento, mas numa realidade multinacional. Isto é, não olhar só para o mercado português, mas tentar estabelecer comparações com outros mercados, nomeadamente europeus, com países com forte tradição nos alojamentos em imóveis com valor patrimonial. Eu estou a referir-me concretamente a Espanha, França, Itália, Reino Unido. São países que têm uma forte tradição neste tipo de alojamento e faz sentido, é interessante, pode dar resultados estimulantes se nós estabelecermos uma análise comparada destas realidades. O que é próprio e específico de Portugal e que não se verifica em Espanha, em França, em Itália, no Reino Unido? Ou, pelo contrário, o que é que nós aqui temos nesta realidade que também ocorre no Reino Unido e em França, mas não ocorre em Espanha e Itália? Tentar perceber as dinâmicas por trás disto. E depois, e isso é determinante no trabalho que desenvolvemos, em que é que isto pode colaborar, em que é que isto pode contribuir para a ciência, para a gestão, para as políticas públicas, para os operadores privados, de que forma é que, de alguma maneira, estes resultados que vamos obtendo podem enriquecer as pessoas que trabalham nesta área. E, portanto, acho que faz sentido tentar estabelecer, porque estamos a tratar, apesar de tudo, um segmento que começa a ser importante na oferta turística. Os imóveis com valor patrimonial, hoje em dia, têm
só em turismo, portanto, requalificados para fins turísticos, já correspondem a mais de 7% dos alojamentos turísticos em Portugal. Portanto, não é nada residual. Já é um valor importante. E depois tem a característica de conseguir potenciar experiências de maior valor acrescentado e, portanto, um maior retorno por turista. Tudo isto é importante. É importante para os turistas, desde logo, porque conseguem ter experiências mais adequadas e identificadas com as suas necessidades e expectativas, mas também é importante, do outro lado da equação, se quisermos, para os operadores turísticos, para os hoteleiros, para as políticas públicas. Por exemplo, não é nada indiferente haver zonas do país em que ainda é difícil, às vezes, obter a rede móvel, em que a estabilidade da rede móvel ainda deixa um pouco a desejar, em que há hotéis em que, por vezes, num canto conseguimos o Wi-Fi, mas no outro já não é assim tão linear. E isto são aspectos que podem parecer absolutamente, eu diria, colaterais, mas que são absolutamente principais e nucleares, diria mesmo, na atividade turística. Porque hoje em dia, mesmo quem abdique de uma parte da tecnologia na experiência turística, gosta de ter acesso aos dados, gosta de perceber se aquele restaurante foi bem recomendado ou não foi, gosta de perceber se aquele hotel tem proporcionado ou não bons comentários, gosta de perceber qual é a melhor altura do ano para visitar determinado destino, e tudo isto é de facto muito importante. E é um mundo apaixonante, é um mundo desafiante e, sobretudo, que é aquilo que mais me satisfaz, é um mundo cheio de futuro. Então quero desafiá-lo a vê-lo no pós-doutoramento. Com muito gosto. Lá estará para escalar então este estudo, porque, mais uma vez, nós investigamos, mas não é só para ficar na academia, é para que nós possamos ajudar órgãos públicos, privados, outras pessoas de pequenos PMEs, mas também microempresas. Claro. Nós estamos aqui para produzir, mas também para dar quase que o chave na mão. Isto acontece e pode ser solucionado desta forma. Trabalhamos em conjunto, então. Claro. Portanto, nesta parte quase que consultoria, em que nós ajudamos e que muitos de nós vieram do terreno, e por isso também temos um valor. A esse propósito, Ana, desculpe, não quero alongar muito, mas deixe-me aqui focar-me dois aspectos que são importantes relativamente a esse tópico que agora referiu e que tem a ver com a investigação e com os docentes universitários. Primeiro, Portugal, desde há décadas quase, mas desde os últimos 10 anos seguramente, que tem como objetivo investir 3% do seu PIB em investigação, desenvolvimento e inovação, que colide diretamente, eu digo colide porque estamos com um nível de 1,7% do PIB no investimento em investigação, desenvolvimento e inovação. Isto mexe diretamente com os apoios, nomeadamente públicos e privados, para a investigação e para a atividade académica também. Com uma agravante, é que nos últimos anos têm sido mais os privados a investir nestas áreas do que o próprio Estado. E isto diz muito da atitude de um país representada pelo Estado relativamente ao futuro e à aposta de futuro nestas áreas. Esse é um aspecto importante. Um outro aspecto igualmente importante, que também diz respeito ao que a Ana referiu, tem a ver muitas vezes com a exclusividade de funções dos docentes universitários. Ou seja, quando se pretende uma universidade aberta à sociedade, quando se pretende uma universidade a lançar pontos com a sociedade envolvente, é muito importante que sejam dados os instrumentos aos seus próprios docentes para que possam prestar esses serviços. E das duas uma, ou a própria universidade tem mecanismos que permitem estabelecer prestações de serviços em que as pessoas podem intervir de uma forma tranquila, porque estão legitimadas pelas suas funções para o fazer, para a prestação desses serviços, ou então, quando estão limitadas pela própria exclusividade que está imposta pelas funções, imediatamente aí há uma limitação enorme nesta prestação de serviços, com tudo o que isso representa em termos da interação entre as várias partes. Não é? Tem razão, ainda existe muito trabalho a fazer, mas cabe-nos a nós trazer isso para cima da mesa e começar a refletir sobre isso. Portanto, e, sobretudo, pensar menos nos problemas e mais nas soluções. Sim. Por cada problema levar 3 ou 4 soluções. Exatamente, sim. Sejam essa pessoa, por favor. Agora quero agradecer-lhe outra vez
por embarcar, lá está, nesta aventura, por estar aqui presente depois de um dia tão longo. Quero agradecer ainda à equipa que está aqui por trás de nós, que ninguém vê, mas ao Dr. Paulo, aos nossos alunos que hoje não estão presentes, mas a Consul que nos dá apoio, e foi um gosto recebê-lo, e foi um gosto recebê-los. O gosto foi meu, Ana. Muito obrigado. Obrigada. E aos nossos ouvintes, encontramos-nos no próximo destino. Não se esqueçam de seguir a nossa Universidade de Lusíada de Lisboa e a Consul nas redes sociais. E, portanto, sigam as investigações do Pedro e as investigações em turismo, porque nós não podemos perder os próximos desafios e desse lado também não. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pela sua oportunidade.